Gente, na aula de hoje a gente vai dar sequência ao nosso assunto, que é o estudo das funções, né? Lembrando que a aula passada a gente fez uma pequena revisão sobre as equações do segundo grau, que justamente o que seria importante para a gente conseguir entender melhor o estudo das chamadas funções polinomiais do segundo grau. Lembrando que a aula de hoje, o objetivo principal é preparar vocês para fazer as atividades do PET da semana 2, PET do volume 3, semana 2, que é justamente fala sobre isso, funções polinomiais do segundo grau. Tá certo, galera? Essas funções também são conhecidas às vezes como funções quadráticas, ou então funções parabólicas, ou simplesmente funções de segundo grau, tá? Gente, vocês devem ter visto lá no vídeo de funções 1, aula 1, a gente comparou uma função que envolve conjuntos numéricos, né? A função é sempre uma relação entre elementos de dois conjuntos, não é isso? Mas as funções comparamos com máquinas que transformam números em números, né? Não tem máquina que dobra, máquina que divide por 3, máquina que eleva ao quadrado. É uma metáfora que eu acho que facilita a gente entender. As chamadas funções do segundo grau são aquelas funções definidas por um polinômio do segundo grau. Exatamente isso. Veja bem, gente. As funções do segundo grau são funções que transformam números reais em números reais, ok? Ou seja, funções de R em R, sujeitas a uma determinada lei. Ora, a lei é dada pelo polinômio do segundo grau, que está aqui, ó, x2 mais bx mais 6. Ou seja, cada x é transformado em ax ao quadrado mais bx mais c. Quer dizer que a função polinomial do segundo grau faz só isso. Pega o seu x, lá do seu domínio, eleva ao quadrado, multiplica pelo coeficiente a, depois pega o mesmo x, multiplica pelo coeficiente b e acrescenta c. Não é isso, galera? E esses números a, b e c são números reais. Detalhe, o a é diferente de zero, óbvio. Se a fosse zero, imagine, eu ia desaparecer justamente com o termo de segundo grau. Então, ela deixaria de ser uma função polinomial de segundo grau. Ok, galera? Os outros podem ser zero, podem ser positivos, negativos, quaisquer números reais. Exceto essa única restrição é para o a. Tudo bem? Vamos dar uns exemplos aqui, ó. F de x igual a 3x ao quadrado mais 5x mais b. É uma função polinomial de segundo grau? Sim. É uma função quadrática? Sim. É uma função parabólica? Sim. Uma função de segundo grau? Sim, claro, olha aqui. Está nessa forma a, x2 mais b, x mais c. Aqui nesse caso o a é 3, tá vendo? O b é 5, o b é 5, c é 4. Né? E essa aqui eu chamei de g de x. Por que eu chamei de g? Posso chamar se eu quiser. Eu chamei essa função de f. Essa aqui eu estou chamando de g, eu posso chamar de h, de i. Não importa. Usei letras diferentes porque são funções diferentes, né? Embora sejam da mesma família, né? Todas elas pertencem à mesma família. São funções chamadas polinomiais do segundo grau, ou funções quadráticas ou parabólicas. Tudo bem, gente? Olha aqui, ó, nesse caso o a é 1, o b é 1 e o c é menos 1. Ok? Aqui, o a é 5, o b é 0, porque eu não tenho termo em x. E o c é 10. Tranquilo, minha gente? Muito bem. Para a gente estudar os gráficos da função quadrática ou função polinomial de segundo grau, nós vamos usar o nosso software GeoGebra Classic. Já usamos em outras aulas aí, não é? E nós mostramos que ele é extremamente eficiente nessa tarefa de fazer gráfico de função, né? Fizemos vários exercícios usando o GeoGebra na solução de problemas envolvendo funções do primeiro grau e outras funções também. Dessa vez nós vamos usá-lo para digitar as nossas funções polinomiais do segundo grau. Nós já vimos que, por definição, né, uma função polinomial do segundo grau, ela tem que atender à forma f de x igual a x2 mais bx mais c, ou sendo a, b e c números reais e a diferente de zero. Digamos então que a gente vai estudar uma determinada função. Como exemplo, essa que está aqui, ó. Vamos lá. 2
x ao quadrado, né, mais 5x mais 3. Pronto. Essa é a função que eu escolhi para ser a nossa primeira a ser estudada. É uma função polinomial de segundo grau? É. Tá vendo? A gente pode dar o zoom aqui, aproximar, afastar. Depende do interesse que a gente vai ter de pesquisar o que foi mostrado aqui. Evidentemente que esse é o gráfico da função que pode ser definida pela expressão f de x igual a 2x2 mais 5x mais 3. Não é isso, gente? Tanto o gráfico quanto a fórmula, né, tem que dar as mesmas imagens. Né? Por exemplo, se eu quiser saber a imagem do número 0, ora, a imagem do número 0 nessa função aqui a gente obtém como? Como é que se obtém a imagem de um determinado elemento do domínio? No caso, a imagem de uma função de variáveis reais do número x igual a 0. Ora, eu vou substituir x por 0, né? Substituindo aqui na fórmula, o que a gente tem? Ó? 2 vezes 0 mais 5 vezes 0 mais 3. Então, a imagem de 0, evidentemente, é 3. Vamos lá consultar no gráfico. O que o gráfico está mostrando? Bom, eu tenho que olhar aqui no eixo do x, né? Não é isso, gente? Então, eu vou lá, para x igual a 0, ele está exatamente aqui, evidentemente, no ponto 3. É óbvio, né? Claro, evidentemente que a solução, que o valor teria que ser o mesmo, né? Tanto na fórmula quanto no gráfico, na forma gráfica, na expressão, porque tanto o gráfico quanto a expressão, quanto a fórmula, determinam a mesma função. Tudo bem, galera? Observe que essa aqui, ó, é uma parábola, não é? Ó, e a gente tem o A igual a 2, o B igual a 5 e o C igual a 3. Vamos fazer umas modificações aí para ver o que acontece. Bom, primeiro eu queria trocar aqui o sinal do A. Em vez de 2, vamos deixar menos 2. Vamos ver o que acontece. Olha aí. Perceberam, gente? Imediatamente, ó, ele mostrou o gráfico da função menos 2x2 mais 5x mais 6. O que vocês observaram aqui? Ó? A concavidade agora está voltada para baixo. Quer ver como é que é? Não? Vamos voltar lá no anterior. Ó. No anterior, fazendo 2. Como é que era? Olha lá, tá vendo? Concavidade voltada para cima. Quando eu mudei para menos 2, né? Opa, não aqui, né? Menos 2 aqui, ó. Sinal menos aqui, né? Menos 2, concavidade voltada para baixo. Isso nos dá uma ideia, né? Que mais adiante a gente vai mostrar essas regras, vamos formalizar essa regrinha. Mas olha que interessante, né? Eu mudei o sinal do A e a concavidade, né, da curva que define define a função inverteu, né? Antes estava voltada para cima quando o A era um número positivo e depois voltada para baixo quando o A foi um número negativo. O que aconteceria se o A fosse zero? Nós sabemos que A não pode ser zero, né? Por que não pode ser zero? Bom, se for zero vai desaparecer o termo do segundo grau, né? Vamos colocar aqui só para a gente zero. Olha lá, o que aconteceu? Passou a ser uma função do primeiro grau, não é isso, gente? Que a gente já viu aí, olha aí. Claro, o termo, no caso, o coeficiente do termo do segundo grau, sendo zero, ele anula esse termo aqui, né? Zero por qualquer número vai dar zero. Então, a nossa função virou uma função do primeiro grau, tá certo? Vamos voltar lá, então, primeiro antes. Estão vendo aqui, gente? Vamos lá. Outros detalhes, vamos aproximar aqui. Ó. Olha só, o que se representa esses dois valores aqui, ó? Menos 1,5 e menos 1. Significa que para x igual a menos 1, y igual a... Para x igual a menos 1,5, y igual a 0. E para x igual a menos 1, y também é 0. Esses dois valores aqui, ó, são os valores que tornam f de x igual a 0, ou seja, são as raízes, né? Não é isso, galera? Então, esses dois valores aqui são as raízes da função, né? Observe que ela tem raízes
tem duas raízes distintas, né? Uma raiz aqui, um menos 1,5, outra raiz menos 1, né? São duas raízes reais e distintas, não é isso? Menos 1,5 e menos 1. Né? Como é que será que a gente poderia calcular essas duas raízes? O que vocês acham? Usando a fórmula de Bhaskara, né, galera? Só igualando isso aqui a zero, ou seja, quando eu igualo essa expressão a zero e resolvo a equação que resulta disso, eu vou encontrar como solução os valores que tornam isso aqui igual a zero. Ou seja, o valor de x que faz com que o y seja zero. E nós já vimos que tem dois, né? Porque a curva corre. Né? Vamos mudar ela um pouquinho aqui. Imagine que aqui em vez de 3 fosse 5. O que ia acontecer? Opa, olha só. O que a gente pode concluir disso aqui, galera? Que conclusão que a gente pode chegar? Olha só, que por mais que eu modifique o valor de x aqui, ó, porque aqui ela vai sempre lá para mais infinito, para mais infinito. Por mais que eu varie o valor de x, o y nunca vai ser zero. Né? É a mesma coisa dizer o quê? Que do jeito que eu fiz aqui, com essa modificação do valor de c, né? Que era 3 eu passei para 5, a minha função passou a não ter nenhuma raiz. Ó. Ela não tem raiz real, na verdade é isso. Não existe nenhum número real. Lembrando que os números reais moram todos na reta, né? Então não tem nenhum número real capaz de anular isso aqui, fazer com que nenhum valor de x real capaz de fazer com que y seja igual a zero. Não é isso, gente? Não é verdade? Então, bom, nós vamos formalizar tudo isso e faremos o estudo dos sinais da função polinomial de segundo grau numa aula mais adiante, né? Hoje foi mais para vocês tomarem um contato inicial e principalmente para lembrar do uso do GeoGebra, que vai ser muito interessante para a gente continuar os nossos estudos. Ok, galera? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima aula.